Foi engraçado porque parece que as coisas caem. Eu sempre tenho isso. Muitas coisas aconteceram na minha vida por acaso. Eu não diria por acidente. Só que eu tenho uma visão que é assim. Você tem que estar pronto para que essa coisa aconteça. Com certeza. Senão ela não vai acontecer. Não é isso? Das coisas na minha vida, elas sempre foram mais difíceis, mas elas aconteceram, mas eu estava pronto para ela. Então eu sempre fiz isso. Por exemplo, como eu fui fazendo várias experiências ao longo do tempo na reportagem, e aí então acaba se torna uma referência, né? E aí o diretor de jornal na época quis fazer uma experiência assim. Falou, Jorge, você vai sair sem pauta. Você vai cobrir polícia e você vai se vira. Você tem que trazer alguma coisa. Uma não, duas, no mínimo. Então, assim, como eu tinha sido policial, eu conhecia todo mundo, então eu tinha um pouco mais de facilidade. Então eu ia para a rua para trazer matéria. E eu levantei um dia cedo e a informação, o irmão do Zezé foi sequestrado. Aí fui para lá, realmente tinha acontecido, né? E eu sempre acreditei nas pessoas e nesse dia eu levei o maior furo da minha vida. Porque quando eu cheguei, tinha uma menininha, mais ou menos, pedia 5 milhões de reais de resgate. Eu olhei para ela e falei, tá bom. Continuei a minha vida, né? E eles tinham pedido 5 milhões. Nossa. Informação que todo mundo conseguiu depois, um mês depois, eu tinha na minha mão e não dei valor, né? Aí foi um aprendizado, né? E eu sempre dei valor à informação. Vocês viram que eu sempre ouvia as pessoas, mas essa eu pisei na bola. Mas aí eu comecei a fazer. O que aconteceu? Eu cobri o sequestro inteiro. Todos os dias eu estava e eu tinha que produzir matéria. Sequestro tem às vezes você passa 5 dias sem nenhuma informação. Os caras não mantêm contato, né? Direto, no começo, então, eles deixam um período para criar aquela expectativa e o medo da família, né? Tem toda uma estratégia. E quem sequestrou o Wellington eram muito profissionais porque era uma família, né? Então, quem não era da família tinha um cara casado com a irmã, alguma coisa assim. Então, eles eram uns 8, 10 pessoas, né? Eles eram 3 ou 4 irmãos, se não me engano, chamam os irmãos Oliveira. Então, os caras eram profissionais. Organizado, né? Organizado. Então, eu fiquei... o tempo eu estou falando aqui, vocês podem interromper. Não, mas é isso aí. Então, foi assim. Então, quer que você fala a cobertura... eu me lembro, era tão engraçado que, às vezes, a gente fazia cobertura. E aí, uma vez, o Djalma, nós saímos da TV, eu morava perto da TV, nós fomos tomar uma cerveja perto da televisão, perto da minha casa. Um barzinho lá, um conhecido meu. Aí o pessoal do Ratinho liga e fala assim, você tem condição de entrar daqui 9h30? Era 8h30, né? Nossa. Aí nós nem contamos, parece que é onde que a gente estava, né? Falei, tem jeito. Aí o Djalma foi pro corte, né? O Djalma era o diretor, um dos diretores, não era a função dele, mas como ele tinha começado isso há muito tempo, até sabia fazer. Aí só ligou para um cinegrafista de estúdio, aí foi eu para dentro do estúdio, ele no corte e o Marivan, que era o cinegrafista, foi filmar. A gente bateu a Globo. Então eles acostumaram a fazer isso. Então você estava fazendo alguma coisa, vamos fazer isso hoje? Vamos. A gente tinha nada preparado, você ia com as informações do dia, você acabava fazendo uma boa cobertura. Isso acabou tornando o quê? O meu nome ficou conhecido em várias partes do país. E aí o que acontece? Você recebia... Naquela época, você recebia um monte de mensagem, carta, fax, não tinha celular, né? Estava começando ainda, foi em 99. Aí, então, a gente fazia sempre participação no Ratinho e em matéria de rede. Então, acabou que a gente ficou conhecido. E eu me lembro... Então, teve um dia que... Teve uma parte, parece que eles mandaram um pedaço da orelha dele, não teve isso? Teve. Antes de chegar nessa parte, eu fazia o seguinte, eu trabalhava de manhã, à tarde tinha outro emprego e voltava à noite para apresentar o jornal. Quando era 6 horas, um cara ligava lá e falava assim, eu tenho informação do sequestro. E aí a gente começou a conversar, mas conta mais história. Eu falei, não, você tem que investigar. Eu falei, não vou investigar porque eu não sou policial. Aí a gente começou a contar detalhes. Aí no final ele falou assim, olha, eu fiz parte dessa quadrilha e eu não estou mais nela e eu sei muita coisa. Aí quando ele falou assim, a coisa tomou uma proporção diferente. Opa. Avisei a direção chamou a Polícia Federal. Grampeou. Aí eu tô lá, aquele negócio, eu parei assim, falei pro policial, falei, cara, se esse cara fizer parte da quadrilha, eu tô ferrado. Eu falei, por quê? Se ele tiver fazer parte, você vai me prender. Ele vai saber quem entregou. Exatamente. Né? E aí, por exemplo, esse cara pode se dar informações que podem chegar aos sequestradores, que a gente não sabe quem é.
né? Aí ele falou para mim assim, fica calmo, você não vai perder comigo não, guarde essa frase. Você não vai perder comigo não. Eu olhei para ele e falei, bicho, eu já fui policial, então eu sei como é que isso funciona. Então, essa conversa mole para mim não vai resolver, mas já tá feito, vamos embora, né? E aí foi feito, o cara era do interior de São Paulo, né? E era justamente a suspeita, porque a família era de lá. E ele ligava de um orelhão, da cidade de Araras, né? A polícia descobriu, grampeou, foi lá e prendeu o cara. Era um aposentado que criava um monte de fantasias com informações muito próximas do que estava acontecendo. Então, assim, ele foi de uma criatividade que a própria polícia desconfiou mesmo. A Polícia Federal acompanhou isso, não foi um dia, 2, foram vários dias, né? E aí, até que chegou, o cara foi preso, né? Graças a Deus ele não era, né? Menos mal, né? Menos mal, né? Bom, e aí a coisa foi... chegou num momento em que a polícia queria dizer para os sequestradores que estava perdida. Então, eles armaram uma operação em Abadiânia. O sequestro aconteceu perto de Guapó, perto de Abadia. E aí botaram lá 200 policiais para dizer que tinha acabado com o sequestro. Aí depois falaram que não tinha, mas era uma estratégia para dizer para os sequestradores que eles estavam perdidos. Só que teve um momento que eles apelaram, a família já estava naquele negócio tudo, queria uma prova de vida. Não, e aí foi para a imprensa, deu coletiva, queria prova de vida. Não, estamos negociando, já tem 3 meses, nada, porque o sequestro durou mais de 3 meses. E nada. Aí o que aconteceu? Os caras, então vamos mandar a prova de vida, né? Foi lá, com a faca de mesa, cortaram a orelha do Wellington. Nossa. Botaram naquelas vasilhinhas de coisa, enrolaram lá e botaram dentro uma carta, né? Deixou na porta, teve cerradado no meu nome. Aí pegamos lá, isso foi num sábado, a gente abriu, aí estava no meu nome, falei, mas encaminha essa carta para o Ratinho. E para que a polícia não tenha dúvida, eu vou deixar a senha da negociação. Todo sequestrador, quando vai negociar, ele dá um nome para ele. E quando a pessoa liga, ó, aqui quem está falando é o fulano. Porque senão recebe 50 mil trotes, né? E a senha era Romário. Romário. Eu falei assim, pode avisar a polícia. Se a polícia, ela sabe que essa é a senha, ela não vai ter dúvida de que essa é a orelha do Wellington, né? Aí fizeram DNA, tal, aquele negócio todo. E foi uma guerra, né? Isso foi num sábado, porque a carta era pro Ratinho, o Ratinho tinha programa na segunda. E o Gugu tinha no domingo. Então virou aquele inferno, né? Quem vai colocar primeiro, o Gugu ou o Ratinho, né? Aí brigaram, o Gugu colocou. E eu fui ao vivo. Cara, deu muito, assim, bateu a Globo quase com o dobro da audiência. Então foi muito... E isso foi praticamente uma semana antes. Mas é um caso que ele tomou uma proporção nacional, né? Nacional. Todo mundo sabia e tudo mais. Teve um pedaço lá, que a gente até conta isso, que é a segunda vez que eu estou contando isso praticamente em público, né? Porque eu estava no ar com o Ratinho, né? E o sequestro não desenrolava, né? Mais de 3 meses, aquele negócio todo. O Ratinho falou, vamos fazer o seguinte, esse povo não quer pagar isso, vamos fazer um 0800 aqui, vamos arrecadar o dinheiro, vamos pagar esse negócio. Desse jeito. Só que a família ficou puta, né? O Luciano não conversa comigo até hoje por conta disso, né? Só que nunca tinha a ver com... Não tinha nada a ver com o peixe, né? E a coisa tomou proporção, você não tem ideia, de que uma vez no aniversário da rádio, tinha uma promoção de um show deles exclusivo, nosso, né? E aí, obviamente, eles iam dar entrevista, né? Aí o irmão dele, o Emanuel, chegou, fez uma reunião lá no departamento comercial e falou assim, ó, eles vêm aqui no Jornal do Meio Dia, desde que o Jorevá não esteja. Nossa. Aí eu peguei e falei assim, eu não saio, né? Que eu achei um absurdo, né? Pensa um negócio desse, né? Até porque eu não tinha nada a ver com o faz peixe. sentido ele ficar assim. Né? Aí realmente eu não saí e eles não foram. Aí eu falei, você pode abrir o espaço do Jornal Serra Dourada, as entrevistas, não tinha essa característica, né? E aí foi o que aconteceu. Aí eles foram, mas assim, o Luciano é um chato, né? Então assim, ele nunca... eu também não... Aí depois o Emanuel chegou, vamos sentar, vamos conversar. Mas ele achou que a ideia do 0800 tinha partido de você? Não, ele sabia que era do Ratinho, mas como eu estava na participação ao vivo, como repórter, aí acho que ele tomou raiva de todo mundo. Até hoje o Ratinho, eles não vão no Ratinho, nunca mais foram. Gente, né? Olha só. O Emanuel até queria né? que a gente conversasse e tal. Eu falei, não, da minha parte nunca teve nada, aliás, nunca entendi. Você tem que conversar com o seu irmão. Converse com ele, resolva lá com ele, eu não tenho nenhum interesse. Para mim, assim... Eu respeito a dupla como artistas,
Muito. Eu acho que a história do Zezé de Camargo e Luciano, primeiro que é uma história muito bonita, né? E tem a história da música sertaneja passa por ali. Sim, essas Né? são referências. Tudo, desde criança, entendeu? Assim, então, essa é uma parte. Como artista, é uma parte. Agora, como pessoa, o Zezé não. O Zezé é super gente boa. Né? Não tem interesse nenhum nisso. Né? Eu acho que nem ele também. É a história, né? Eu acho que faz parte da história. Assim, faz parte do bastidor, que é importante contar para ver como que as coisas acontecem. Exatamente. Mas, querendo ou não, é um dos riscos que você corre, né, na sua profissão, porque você acaba se expondo muito, né? Então, eu acredito que você acabou assumindo essa bronca aí sem, Mas sem ter culpa de nada, né? Essa assim. Questão da orelha, cara, tem um... Porque quando você recebe a orelha, aí você fica pensando assim, porra, esses sequestradores me conhecem e saber onde que o jornalista sabe, a coisa mais fácil do mundo. Você sai no horário, volta no horário, todo mundo sabe. Então, assim, você não sabe até que ponto esses caras podem estar te vendo. Sim, te vigiando, monitorando. Você não sabe, né, até que ponto isso repercute. Tanto que depois, agora a parte mais importante de tudo foi no dia que o Hélio saiu. Nesse processo todo, a gente conseguiu tudo praticamente em primeira mão. Quando pagaram o resgate, a gente recebeu a informação, era mais ou menos 1h da manhã. Nesse dia, tinha uma festa na minha casa. Tinha uns amigos meus que tocavam música sertaneja. Tinha muita gente lá. Era na sexta para sábado. Então, a gente tinha começado 8h da noite e já era 1h da manhã. Né? Aí o telefone toca, meu chefe falou assim, apagaram o resgate, vai trabalhar. Olha. Aí deixei todo mundo lá e fomos para... Bom, você vai fazer o quê? O que você vai fazer? Aí eu falei, vamos tentar alguma coisa no prédio do Emanuel. Só que ninguém desce, ninguém faz nada. Só que a gente sabia o andar que ele morava. E isso era de madrugada. E, coincidentemente, em frente ao prédio estava um prédio de construção. Mais alto que o prédio dele. E tinha as escadas. Então, nós pulamos o muro, eu e o cinegrafista, no escuro. Nós subimos 8 andares e pegamos a câmera para mostrar a movimentação dentro da casa dele. E nós conseguimos, né? Ninguém mais teve essa ideia, né? E nós conseguimos, foi no sábado, né? E voltamos sábado, saí de casa esse horário e voltei umas 2h, né? E quando ele foi liberado, eu estava jogando futebol, no domingo de manhã, né? E liga de novo, o cara foi liberado. Aí corre para lá, né? E ele foi para aquela clínica Amparo e ficou no segundo andar. Ninguém entra, ninguém sai. Naquele dia, era um domingo, estava todo mundo ao vivo, né? Todas as emissoras, Faustão, Gugu, todo mundo, Record. O grande negócio seria quem ia entrevistar o Hélio, né? E ele apareceu lá na janela, deu tchau, voltou. E o seu Francisco ficava lá, conversando com todo mundo, tal, que negócio todo. Aí a gente era mantido a uma distância grande, né? Da parede, né? Só que aí eu dei uma fugidinha, cheguei lá e falei assim, seu Francisco, se eu entregar o microfone para o senhor passa para o Hélio? Se o senhor passar para o Hélio, o senhor coloca no SBT, ou se já tiver no SBT, o senhor mantém, porque o Gugu vai fazer uma pergunta para ele, tá? Ele falou, não, tranquilo. Aí eu falei, como é que eu vou levar isso daí? Jogar o microfone não tem jeito, né? Peguei 2 rodos, emendamos com fita, acho que era fita, não era fita isolante, acho que era as fitas de acho que é aquelas fitas de papelaria. Crepe. Acho que era fita crepe. Era fita crepe. Porque a gente carregava no carro, agora eu lembrei. Então, eu arrumei 2 rodos dos vizinhos lá, emendei, avisei a eles que a gente ia entrar ao vivo. Naquela época, colocar um rodo emendado, não era qualquer televisão que fazia, né? Então, assim, aí a gente colocou, aí a gente entrou ao vivo, aí fui lá, levantei o rodinho, né? Coloquei para ele, ele entregou para ele. Essa cena. Foi capa da Veja. Foi capa da Veja. A Veja colocou que as 4 momentos mais importantes da história do Gugu estavam lá. E uma delas era esse rodinho. Né? A gente sempre fala a história do rodinho. Foi ao vivo, né? É incrível. Então foi uma sacada que a gente teve, né? E deu certo. Mas eu acho que é isso, né? Se você tem a sacada, se você consegue o meio de conseguir aquilo que você precisa, você sai na frente, né? Sai na frente. Pular o muro lá da construção, subir os 8 andares e filmar tudo. No escuro. O concorrente tá me vendo lá e falou, cara, onde é que esse cara tá mostrando isso? Não, agora quando a gente voltou com o rodinho, depois de entrar ao vivo, que eu já olhei para todo mundo, cara, tinha uma cara de decepção. E o cara pensando assim, e agora, o que eu vou fazer? Né?
Imagina o diretor dos caras, por que você não pensou no rodo? O cara chegou depois, pôs o rodo lá e conseguiu a matéria, pô. Cara, não, foi muito doido, muito doido. Assim, realmente, são muitas histórias. Esse merece escrever eu acho que tem muita coisa que eu quero colocar, pequenos contos, assim, muito mais pelo bastidor, né? Porque tem muita coisa que as pessoas não sabem, que eu acho que vale a pena. Até como experiência jornalística. Livro né? Você nunca escreveu contando essas histórias? Não, mas eu vou contar, porque tem muita coisa mesmo, tem muitas historinhas pequenas que, para efeito de jornalismo, sabe, vale a pena. Vale a pena. Porque são situações que um dia você pode estar envolvido. Qualquer jornalista pode. Claro. E aí serve como experiência, né?